Eu sei que nosso contexto tecnológico, há muito tempo você não escreve cartas. Há muito tempo você não recebe cartas, a não ser aquelas cartas que a gente não gosta de receber, da Equatorial, né? Da Saep, que inclusive eu descobri que aumentou bastante o valor da água, né? A gente só recebe essas cartas, essas correspondências ultimamente. Mas Jesus, ele escreveu, ou melhor, ele é o autor, e João é o escritor de algumas cartas que foram encaminhadas, endereçadas para 7 igrejas registradas em Apocalipse. Nós estamos no 4º capítulo dessa série, ou seja, hoje nós iremos falar sobre a 4ª igreja que recebe a carta. Primeiro foi a igreja de Éfeso. Nós falamos sobre uma igreja extremamente relevante, uma igreja que foi elogiada pelo Senhor Jesus por causa da perseverança, por causa do zelo pela doutrina. Nós vimos que Éfeso era uma igreja que apresentava boas obras, porém abandonou o primeiro amor. Nós falamos muito sobre a questão do primeiro amor, sobre quando nós perdemos o primeiro amor, e Jesus disse à igreja: olha, se vocês não se arrependerem, eu virei até vocês e vou remover vocês de lugar. Logo em seguida, nós falamos sobre a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela é uma das únicas que não recebe nenhuma advertência da parte de Jesus. Pelo contrário, a igreja de Esmirna era uma igreja que foi apenas elogiada por causa da sua fidelidade em meio à tribulação e apesar da pobreza. Nós falamos sobre o que é ser uma igreja pobre aos olhos do mundo, mas rica aos olhos de Deus. A terceira igreja, que nós falamos no domingo passado, é a igreja em Pérgamo. Essa igreja também é uma igreja relevante, numa cidade relevante, cercada por idolatria. Jesus chega a dizer que a cidade de Pérgamo, ele descreve a cidade de Pérgamo, a cidade onde está o trono de Satanás. Satanás habitava lá naquela cidade. Porém, a igreja de Pérgamo tolerava o engano, o erro. Nós falamos muito sobre a mentira, sobre o erro doutrinário na igreja do Senhor. E hoje nós chegamos até a igreja em Tiatira. É interessante observar, queridos, que a cidade de Tiatira, ela era, sem dúvida, a menor e a menos importante entre todas as outras cidades. Mas foi para essa igreja, nessa cidade, não a igreja que não era importante, a cidade que era muito pequena, e que não tinha tanta relevância como Éfeso, como Pérgamo, como Esmirna. Mas que é essa igreja que recebe a carta mais longa, mais comprida da parte de Jesus. E isso significa que o Senhor Jesus, que é aquele que anda por meio que tem em sua mão direita as 7 estrelas, que nós vimos que são as 7 igrejas, que é aquele que anda por meio dos candeeiros de ouro, que nós vimos também que é a igreja. O Senhor tem em suas mãos a sua igreja, e para o Senhor Jesus, uma igreja grande, uma igreja pequena, uma igreja numa cidade relevante, ou numa pequena cidade, é a sua noiva. Ele tem um zelo muito grande pela igreja. O que impressiona os homens não impressiona a Deus. As estruturas que nós podemos levantar e construir como um templo de adoração ao Senhor não o impressiona, mas o que verdadeiramente importa para o Senhor Jesus são as pessoas que estão lá dentro. Saiba, queridos, que apesar da igreja pequena e simples que você está hoje, você é muito importante para Jesus. O Senhor tem um plano
muito especial para a sua vida. Ele te conhece muito mais do que qualquer pessoa que você tenha intimidade. O nosso Deus se importa conosco. E é por isso que nós perseveramos. É por isso que nós seguimos em frente. Nós sabemos que tudo que nós fazemos, o nosso Senhor conhece, o nosso Senhor vê. Agora, queridos, essa cidade, que não era tão relevante, ela era um grande centro de idolatria. É muito semelhante à igreja de Pérgamo. Nós vimos que Pérgamo havia ali o culto ao imperador, a cidade de Esmirna também, havia o culto ao imperador. Em Pérgamo havia um templo de sacrifício ao deus Baal. Então era muito comum essas cidades da Turquia, que nós conhecemos hoje como Turquia, cidades muito idólatras. Havia um grande número de deuses que eram adorados, a idolatria era muito forte. E essa igreja, em Tiatira, ela é repreendida, e eu gostaria de ler com vocês essa carta, a partir do versículo 18 do capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas as coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Versículo 23. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo, por essa porção da palavra. Ó Deus, que faça sentido para as nossas vidas, que faça sentido ao nosso coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, algo que nós temos observado nessas igrejas são marcas de uma igreja verdadeira. Como, por exemplo, a igreja de Éfeso. Faltava o amor. Uma igreja verdadeira precisa de amor. Precisa amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós vimos também, através da igreja de Esmirna, através do exemplo da igreja de Esmirna, que uma verdadeira igreja deve ser perseverante no sofrimento. O sofrimento faz parte da vida do crente. O sofrimento faz parte da vida humana. É uma consequência do pecado que habita em nós e que nos cerca. O sofrimento é algo que, por mais que a gente não deseja, por mais que a gente não procure, por mais que a gente não queira, um dia ou outro a gente vai receber um diagnóstico. Ou então a gente vai receber uma notícia ruim. A questão, queridos, é como nós reagimos a isso. O que os dias ruins têm feito em relação à minha fé, tem me colocado diante de Deus, tem me feito perseverar diante do Senhor,
tem me feito buscar ao Senhor cada vez mais, tem me tornado perseverante no sofrimento. Uma verdadeira igreja, ela persevera no sofrimento. Nós vemos também, a partir do exemplo da igreja de Pérgamo, que uma verdadeira igreja rejeita o engano. A igreja do Senhor Jesus, aquela que é verdadeira, ela não suporta ouvir outra coisa que não seja o evangelho sendo pregado. Os verdadeiros filhos de Deus não suportam ouvir outra coisa que não seja o verdadeiro pão da vida que satisfaz e que nos alimenta. Mas existe uma marca, e que nós vamos aprender hoje, a respeito da verdadeira igreja do Senhor Jesus, é que ela é santa. A igreja do Senhor Jesus é santa. E é interessante, queridos, como a gente tem falado muito pouco sobre santidade. A verdade é que santidade, muitas vezes, e principalmente quando a gente escuta falar sobre santidade, a gente imagina que é um conjunto de comportamentos que eu devo ter. Porque se eu tiver e se eu andar na linha, eu sou uma pessoa santa diante do Senhor. Se eu pisar na bola, eu não sou santo. E muitas vezes a gente até usa isso como ironia. Olha, aquele ali quer ser santo. Lá vem o santo. O crente quer ser santo. Nós queremos sim. A verdade é que o apóstolo Paulo, muitas vezes, nas suas epístolas, ele nem considera que os irmãos estão tentando ser santos. Ele diz, aos santos irmãos da igreja em Roma. Ele considera que os irmãos da igreja são santos. Por quê? Porque eles foram santificados pelo Espírito Santo que foi derramado na nossa vida. Quando você teve os seus olhos abertos para a fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo habitou em você e a partir daquele momento você é santo, você é separado para o Senhor Jesus. E santidade não diz respeito à perfeição, santidade diz respeito à separação. Ser santo aos olhos de Deus significa que agora você foi retirado das trevas e agora você faz parte do reino do Filho do amor de Deus. Você sai de um reino de trevas e agora você faz parte de um reino de luz, de amor, de graça e de misericórdia. E nesse sentido todos nós somos santos. A igreja não pode perder a sua santidade. Pedro vai dizer isso, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 a 16, ele diz, agora porém sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Qual é a nossa máxima referência de santidade? Não é o pastor da igreja. A nossa referência de santidade não é o líder da igreja, a nossa referência de santidade é o Senhor Jesus, é Deus, Ele é santo. Isaías, quando tem uma visão divina, quando ele vê o Deus e a sua glória, lá em Isaías capítulo 6, ele diz que ele vê o Senhor, mas sobre o Senhor haviam serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e diziam uns aos outros, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O nosso Deus é um Deus santo. Deus, Ele não deseja que você seja santo por um mero capricho, Ele é santo. E nós, como seus filhos, devemos também ser santos. A igreja, ela foi chamada para ser santa. O apóstolo Paulo, quando lá em Efésios capítulo 5, vai instruir o marido a respeito do amor que ele deve ter pela sua esposa, dizendo, olha, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, para apresentá-la sem mácula, sem mancha, porém santa. O desejo do Senhor Jesus é que a sua igreja seja uma igreja santa. A santidade de Deus deve refletir na sua igreja. E nós devemos levantar essa bandeira, a bandeira da santidade.
Se você observar bem no texto que nós lemos, no capítulo 2, no verso 20, nós vamos ver a reação, a advertência de Jesus com essa igreja. Veja o que Jesus diz: contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Essa igreja, apesar, e nós vamos falar também sobre os elogios que Jesus faz a essa igreja, apesar dos elogios, ela abriu mão da sua santidade. E o que acontece quando uma igreja abre mão da sua santidade? O que acontece quando o crente abre mão da sua santidade? Nós caímos no pecado da idolatria. Mas antes de nós falarmos sobre isso, sobre a advertência, veja o versículo 19. Veja o que Jesus fala à igreja: sei de tudo que você faz, vi seu amor, sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Olha que elogio Jesus faz para a igreja. Uma igreja que tinha amor, exatamente o que faltava na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi advertida porque eles não tinham mais o primeiro amor, mas a igreja de Tiatira não, eles tinham amor. Não somente isso, eles tinham uma fé, e fé aqui entende-se como fidelidade. Nós falamos sobre fidelidade no domingo passado. Fidelidade não significa apenas, ou não se resume a sermos fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Fidelidade significa confiança em Deus. Um crente fiel não é um crente que dizima e que oferta. Um crente fiel é um crente que confia no Deus que serve. Um crente fiel é um crente que, apesar de... Porque a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa confiança, ela não é algo retributivo. Deus me dá e agora, com base naquilo que Ele me dá, eu então vou retribuir em confiança. Deus abre a porta que eu tanto quero, e como Ele abriu a porta que eu quero, agora eu vou confiar nele. Deus atendeu as minhas orações, como Ele atendeu as minhas orações, agora eu deposito a minha esperança no Senhor. Não, não é assim que funciona. A nossa fé, a nossa fidelidade ao Senhor funciona apesar de muitas vezes os céus parecerem de bronze e as nossas orações não passarem do teto. Apesar da gente orar tanto e Deus não atender o desejo do nosso coração, ainda assim nós perseveramos e dizemos: em Ti, Senhor, eu coloco a minha esperança. Nós declaramos a nossa confiança no Senhor, apesar das circunstâncias. O que define a minha fé não é o momento da vida que eu estou passando ou vivendo. O que define a minha fé foi um ato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, lá no Gólgota, na cruz do Calvário. O que define a minha fé foi o sacrifício e o amor que o Senhor derramou sobre mim. E só isso, que não é nada de só isso, já é suficiente, queridos. Ainda que o Senhor não realize os desejos do meu coração, ainda que o Senhor não responda as minhas orações, ainda que eu perca a minha vida nos meus anos de juventude, ainda assim, eu confio e entrego a minha vida nas mãos do meu Senhor. Isso é ter fé, isso é ser fiel a Deus. O grande problema é que muitas vezes, quando a porta se fecha, quando as coisas começam a acontecer diferente do que a gente planejava, a gente começa a se rebelar contra Deus, e a gente começa a ter uma atitude contrária. Por causa disso, Senhor, então agora eu não vou mais servir ao Senhor. Por causa disso, eu não vou usar os dons e talentos que o Senhor me deu. Essa igreja não, era uma igreja que tinha muita fé, uma igreja que era fiel ao Senhor. Era uma igreja que servia ao Senhor. Veja, Jesus fala: eu tenho visto o seu serviço, uma igreja que trabalha, uma igreja que jejua, uma igreja que ora, uma igreja que celebra o seu aniversário, uma igreja perseverante.
E em todas as coisas, Jesus ainda diz, vocês têm crescido. Ou seja, não só eu vejo as obras de amor, de fidelidade, de serviço, não só eu vejo a perseverança de vocês, mas eu vejo que vocês estão crescendo nisso. Isso só demonstra que a nossa fé, ela não é uma fé do passado. Eu sei que talvez para você, os anos mais gloriosos, talvez tenham sido lá no início. Ah, pastor, mas quando eu me converti, você não tem noção. Eu li a palavra, eu estava no culto de oração, eu jejuava. Ah, pastor, mas hoje, só a graça. Talvez a sua lembrança seja uma lembrança do passado, mas não é essa fé que Deus deseja que a gente tenha. Deus deseja que você olhe para trás e diga, realmente, eu era muito mais fominha naquela época, mas hoje eu tenho mais sede, mas hoje eu tenho mais fome, mas hoje eu amo mais a Deus e eu quero crescer em conhecimento, em graça. O que eu sei ainda é pouco, o que eu vivi com Deus ainda é pouco, eu desejo mais de Deus, eu tenho uma fome dentro de mim, eu tenho uma sede dentro de mim e isso tem crescido. É essa fé que Deus deseja que você tenha. Algo crescente, algo que passe os anos, assim como um relacionamento entre o marido e a sua esposa, passam os anos, as dificuldades, as adversidades e os vínculos do amor, do afeto, eles vão crescendo, vão evoluindo, e aí vem 10, 20, 30, 40, 50 anos de casados, e é algo crescente, assim é o nosso relacionamento com Deus. Você tem uma fé crescente, talvez você diga, pastor, não, mas, pastor, não, a minha fé não cresce, mas também ela não retrocede, eu estou parado no tempo. Não, querido, não existe essa de estar parado. Ou você está crescendo, ou você está seguindo para o alvo, que é Cristo Jesus, ou você está retrocedendo. Pastor, mas eu não abandonei a igreja, isso não significa nada, você pode estar perdido aqui dentro. Eu me recordo das palavras do apóstolo Paulo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E nós precisamos crescer, a nossa igreja precisa amadurecer, a gente precisa evoluir, queridos. Não seja um crente satisfeito com o que você tem, com a fé que você tem, que você possa desejar mais Deus. Essa igreja estava crescendo, mas então nós chegamos agora no versículo 20, e é que Jesus vai falar de uma tal de Jezabel. Eu não sei você, mas mesmo sem saber a história de Jezabel, eu tenho certeza que ninguém quer colocar na sua filha que acabou de nascer. Mas se você tem alguns anos de crente, você vai saber quem foi Jezabel. Jezabel, ela foi filha de um rei pagão. O nome do rei era Etbaal. Ele era rei dos Sidônios. Um povo que adorava a Baal e a Azerá. Essa mulher, ela casou com um rei chamado Acabe. Acabe, ele era rei de Israel. O que acontece quando um filho de Deus se deita com uma mulher que idolatra outros deuses? Essa mesma mulher traz para dentro de Israel a adoração a esses deuses que ela adora. Israel começou não mais a adorar a Javé, ao Senhor dos Exércitos, mas Israel, a partir dessa mulher, Jezabel, começou a adorar Baal e Azerá. E essa mulher fez com que Acabe construísse templos em Israel,
onde esses deuses eram adorados. Baal era conhecido como o deus da fertilidade. E uma das formas de adoração a esse deus haviam nesse templo prostitutas cultuais. Prostituição no sentido de homens e também no sentido de mulheres. Uma das formas de idolatrar esse deus era o homem ou a mulher ir nesse templo e ter relações com qualquer outro tipo de pessoa para que Baal fosse adorado. Não satisfeita, essa mulher também perseguiu e matou muitos profetas do Senhor. Ela foi a principal oposição ao profeta Elias, e você deve lembrar da história de Elias. A morte dessa mulher certamente foi muito comemorada por todo Israel, mas a morte dela foi muito trágica. Ela cai da janela do palácio, a carroça do rei Jeú passa por cima dela, e os cachorros destroçam ela. Ela é comida pelos cachorros. Então, a partir de agora, você que está pensando de pôr o nome da sua próxima filha de Jezabel, desista. Não faça isso. O que Jesus está dizendo é que tem uma Jezabel dentro da igreja de Tiatira. Muitos estudiosos, historiadores, eles dizem que não é que a mulher se chamava Jezabel, mas é que era o exemplo, que havia uma mulher dentro da igreja, que o comportamento dela era de Jezabel. Ela não só fazia as coisas que Jezabel fazia, mas ela ensinava dentro da igreja, e a igreja tolerava. E eu falei sobre isso domingo passado. Uma igreja que é tolerante demais, ela se torna uma igreja inoperante. Uma igreja tolerante tem uma fé inoperante. Não, pastor, mas a gente é intolerante. Aqui não tem esse negócio não. Aqui ninguém apoia casamento gay não. Tudo bem. Continue sem apoiar. Mas a principal intolerância que você deve ter é em relação ao seu pecado. Porque não adianta nada você gritar para o mundo que você é intolerante a uma agenda demoníaca, que é demoníaca de fato, mas dentro de casa você acobertar pecados que, se as pessoas soubessem, você se envergonharia. A maior intolerância do crente não é contra o gay, não é contra o homossexual. A maior intolerância do crente é contra o seu próprio pecado. E depois, contra tudo que Deus odeia. O crente verdadeiro, queridos, ama aquilo que Deus ama e odeia aquilo que Deus odeia. Essa igreja era uma igreja que crescia em amor, crescia na fé, crescia no serviço, crescia nas obras, crescia na perseverança, crescia em tudo, mas também crescia a sua tolerância com o pecado. Eles permitiam uma mulher ensinar coisas depravadas, e não só ensinar, pelo que nós entendemos no texto, ela se deitava com homens dentro da igreja, homens se deitavam com ela, ouviam a doutrina e reproduziam nas suas vidas. Mas pastor, não existe isso na igreja, pastor. Jesus vai nos contar uma parábola, lá em Mateus capítulo 13, sobre o trigo e o joio. Não adianta, irmãos. Enquanto Jesus não voltar, esses dois vão crescer juntos. Dentro da igreja, o trigo e o joio. É por isso que nós precisamos ter discernimento. A igreja de Éfeso, ela foi elogiada porque não suportava falsos profetas. Falso profeta pisava na igreja de Éfeso, era escorraçado. Já que na igreja de Tiatira, tinha lugar no púlpito da igreja. E Jesus é contra isso. Jesus é contra a imoralidade. E veja o que Jesus fala no versículo 21. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Veja como aquilo que Deus fala.
no Salmos 86, versículo 15, que diz assim, o salmista fala: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Deus é misericordioso, queridos. Veja o que Jesus está dizendo: eu dei a ela tempo para se arrepender. Jesus permitiu que essa mulher, seja ela quem for, tivesse um período para se arrepender. A verdade é que a grande mensagem de Jesus para essas igrejas é uma só: arrependimento. Jesus está dizendo: arrependam-se. Lá em Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 30, diz assim: portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme as suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e afastem-se de seus pecados, e não permitam que ele os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque morrer, ó povo de Israel, não é o meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. O que tem faltado na nossa igreja, nas nossas igrejas, é uma mensagem de arrependimento. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas tem uma novela. Lá vai o pastor falar de novela. Tenham paciência comigo. Aquela novela chamada Reis. Não sei se vocês assistem. Não me julguem, tá, pessoal? Porque sei que vocês assistem séries aí, tá? Não é novela da Globo, então tá tudo certo. É da Record. Então é uma novela com tema bíblico, então me perdoem, por favor. Mas é interessante que eu estava assistindo aquela cena hoje à tarde, que eu não tinha visto, do profeta Natan confrontando Davi pelo seu pecado. Os irmãos sabem da história. Davi se apaixona por Batseba, esposa de Urias. Davi não podia tê-la, porque ela era casada. Então, ele adultera com ela. Não somente isso, mas ele arma um plano para poder fazer Urias morrer, para que ele assumisse ela, enfim. Os irmãos sabem dessa história. E é impressionante que Natan procura Davi para contar uma história. E ele vai falar de um homem rico, um homem pobre, um homem rico que tinha tudo, o pobre só tinha uma cordeirinha. E o rico, para agradar um visitante, pegou a cordeirinha lá e matou para agradar ele. É impressionante ver, queridos, é emocionante. Assista essa cena. A ira de Davi, a revolta de Davi por causa da injustiça. Ele fala: esse homem tem que morrer, Natan. Como que ele toma a cordeirinha do pobre? A única cordeirinha que ele tinha. Esse homem tem que morrer e ele vai ter que restituir 4 vezes o que ele tinha. Queridos, isso é o pecado que deixa a gente cego. Que deixa a gente, sabe o quê? Alerta com a injustiça lá de fora, mas esquecido com a injustiça que habita no nosso coração. O nosso pecado nos deixa atento ao pecado do outro, mas o nosso a gente fica cego, a gente não consegue enxergar. E Davi não enxergava, até que Natan diz: olha, Davi, esse homem é você. Naquele momento ele se quebranta. E Natan vai falar então tudo o que vai acontecer com o reino de Davi. Coisas terríveis acontecem. Mas uma coisa Natan fala: o Senhor já te perdoou. Porque, querido, se tem algo que o Senhor não rejeita, é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração arrependido na presença de Deus. Deus não se impressiona com a nossa conta bancária, Deus não se impressiona com a nossa pregação, Deus não se impressiona com o nosso conhecimento, com as faculdades que a gente tem, mas Deus se impressiona com um coração que é temente a Ele, obediente, que se arrepende, que reconhece o seu erro
e que volta atrás e diz: Senhor, eis-me aqui. Como Davi escreveu no Salmo 51, Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. Restaura em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Essa é a mensagem de Jesus àquela igreja. Olha, eu dei tempo para essa mulher demoníaca se arrepender, mas ela não quis. E aí então, toda benevolência, toda longanimidade, toda compassividade, queridos, um dia chega ao fim. Um dia Deus encerra e aplica então a sua ira, a sua justiça. E aqui então, Deus vai fazer isso. Versículo 22. Portanto, ou seja, como ela não se arrependeu, eu a lançarei doente numa cama. Veja que existe um significado aqui. Essa mulher, ela não se prostitui na cama, então eu vou deixá-la doente numa cama. E não só ela, mas todos aqueles que cometeram adultério com ela, também sofrerão, a menos que se arrependam. Veja, é Jesus dizendo o tempo todo, existe juízo, mas existe graça. Existe julgamento, mas existe perdão. A mensagem de Jesus para mim e para você não mudou. Nós erramos, nós pecamos, mas ainda nós temos as portas da graça abertas. O Senhor está de braços abertos para nos receber e dizer: volta. E os irmãos sabem, quem já perdoou sabe como é difícil perdoar. A gente não esquece, mas a gente decide seguir em frente. Agora Jesus, o nosso Deus, Ele nos ama tanto, que Ele decidiu, uma vez que eu e você, de coração, nos arrependamos, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Esse é o Deus de graça. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o evangelho que nós devemos pregar ao mundo. Nós devemos apontar o erro, mas nós devemos também mostrar a verdade. Nós devemos falar sobre o juízo de Deus, sobre aqueles que rejeitam o seu amor, mas também devemos pregar sobre a graça de Deus, sobre um Deus que está disposto a perdoar todos aqueles que de coração se arrependerem. Essa é a mensagem de salvação da parte do nosso Deus. Versículo 24. Jesus continua dizendo: todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Aqui Jesus está falando daqueles que não se corromperam, aqueles que não adoraram outros deuses, aqueles que não se prostituíram, aqueles que não deram ouvidos a essa mulher. Outra carga não jogarei sobre vocês, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Eu gosto de uma versão que diz assim, versículo 25, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Jesus está dizendo, vocês que não se contaminaram, decidam se apegar à fé que vocês possuem, até que eu volte. Essa é a mensagem para toda a igreja do Senhor Jesus. E essa semana foi interessante que na célula, a gente começou a discutir sobre o cenário atual, político, o momento difícil de censura que a gente está passando. E a gente falou sobre, meu Deus, as escolas agora estão seguindo um caminho, o governo está seguindo outro caminho. E aí eu lembro que eu parei para os irmãos e perguntei, e aí, gente, o que a gente pode fazer? O que a gente consegue fazer? Como que a gente consegue contra-atacar essa agenda demoníaca que vem sobre a igreja, que vem sobre a família, que vem sobre os nossos filhos? O que a gente faz? Aí eu falei, olha, eleição é só a cada 4 anos, e aí?
Os outros anos a gente fica de braço cruzado? O que a gente faz? A resposta é se apegar firmemente à fé em Jesus, é fortalecer as nossas famílias, é crescer na graça e no conhecimento de Deus, é ensinar a verdade para os nossos filhos, é orar dentro de casa, é reforçar e buscar fortalecer a igreja do Senhor Jesus para a gente ser uma referência. É isso que a gente faz. É dessa forma que a gente contra-ataca as forças das trevas. E a gente tem visto isso. Todo ataque de Satanás que vem de fora contra a igreja não prevalece. Essa não é a realidade só hoje, a história prova isso. Quantos imperadores, quantos reinos tentaram e ainda tentam em muitos países em que pregar o evangelho é pecado, em que pregar o evangelho é crime. Mas não adianta. O povo de Deus continua a crescer, a igreja continua a prevalecer. É por isso que Jesus disse que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja vai continuar crescendo. Agora, se existe algo que pode acabar com a igreja, é o engano, é o erro que vem de dentro. Não é o que vem de fora que me preocupa, queridos, mas é o que está dentro. É a tolerância que existe dentro da igreja. É o engano que é pregado na igreja. É a mentira que em muitos lugares é pregada dentro da igreja. Isso acaba com a igreja. Satanás não tem poder sobre a igreja do Senhor Jesus. Então nós devemos nos apegar firmemente. E agora existe a promessa, versículo 26. Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Versículo 28. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. É interessante que todas as vezes que nós lemos essas cartas, em todas as regiões, seja Éfeso, seja Esmirna, Pérgamo, Tiatira, existe uma promessa ao vitorioso. Aos crentes que não retrocederem, aqueles que continuarem crescendo e perseverarem apesar das dificuldades, existe uma promessa. Mas, queridos, a promessa não é para essa vida. A promessa existe para a eternidade. Se você estiver servindo a Deus por algo que você queira receber nessa vida, você está servindo ao Deus errado. Porque o que o Senhor nos garante, e Ele disse isso, eu estou indo preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. E quanto ao mundo, o que é que Jesus disse? No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. E eu queria voltar agora ao versículo 18, porque a cada uma dessas igrejas, Jesus se apresenta de uma forma diferente. Versículo 18 diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus. Por que Jesus deixou claro que Ele é o Filho de Deus? Para que essa igreja compreenda que não é Baal, que não é Azerá, que César não é Deus, mas que somente Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem. Mas não só isso, ele continua dizendo: essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo. E o que tem a ver Jesus ter olhos como chama de fogo? Isso significa que a tudo ele vê, a todos ele conhece. Ainda que haja escuridão, os seus olhos clareiam toda a sua vista.
Aquilo que eu e você fazemos no secreto, aquilo que nós fazemos quando ninguém vê, Jesus, Deus vê como se fosse meio-dia. Não há nada que a gente possa esconder dele. E isso não é para ter medo, queridos. É esse o Deus que cuida da minha vida, é esse o Deus que cuida da sua vida, é um Deus que te conhece. É um Deus que não está alheio às tuas necessidades. É um Deus que tem olhos como chamas de fogo. Mas também é um Deus que tem os pés como bronze polido. Pastor, o que tem a ver bronze nos pés de Jesus? O bronze, queridos, é sinal de julgamento. No templo, no Antigo Testamento, havia um altar que era feito de bronze. E ali o sacrifício era feito e o sangue era derramado. Os irmãos devem lembrar que durante a peregrinação do povo de Israel, no deserto, em uma das vezes, o povo começa a murmurar contra Deus. E Deus envia serpentes para morder o povo. Muitos morrem. Mas aí Deus, como é longânimo, como Deus é compassivo, como Ele é tardio em se irar, Ele disse: Moisés, faça uma serpente de bronze e levante essa serpente, para que todo aquele que olhar para essa serpente de bronze possa ser curado. O que Jesus está dizendo é que ao mesmo tempo que Ele vê todas as coisas, Ele vai dar a cada um de nós, segundo as nossas obras. Se temos obras de amor, de fé, de perseverança, de fidelidade, nele nós teremos um galardão na eternidade. Se nós temos obras de rebeldia, de falta de arrependimento, obras de maldade, certamente esses pés de Jesus pisarão sobre nós. E para encerrar, ainda falamos sobre a serpente. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto de João capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos. Lá no capítulo 3, no versículo 12, Jesus diz assim: se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou uma serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Queridos, a mensagem de Jesus, por mais dura que seja essa igreja, e depois que a gente passa por todos os versículos, ou boa parte deles, a gente entende o contexto, a gente vê que não foi uma mensagem de afago, não foi uma mensagem de carinho, foi uma advertência, foi uma repreensão severa. Mas essa é a forma que Deus disciplina os seus filhos. É por meio da disciplina, é por meio da advertência. Porque toda mensagem de Deus para os seus filhos tem nela justiça, tem nela ira, mas também tem a sua graça. Porque o Senhor entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você possa refletir essa noite sobre a sua santidade, sobre o valor da santidade. Porque aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor disciplina quem o Senhor ama. O Senhor repreende aquele que o Senhor tem como filho. Que essa advertência para a igreja em Tiatira sirva para mim, sirva para a nossa igreja. Que possamos zelar pela santidade.
Que possamos, ó Deus, rejeitar o engano, rejeitar o erro, rejeitar a mentira, rejeitar a imoralidade, a pornografia. Ó Deus amado, que a tua igreja possa se santificar cada vez mais, porque sem santidade nós não veremos ao Senhor. Sem purificação nós não teremos uma vida contigo, ó Deus. Que o Senhor possa nos tornar intolerantes com o nosso pecado. Que possamos abandonar todas as obras, todas as práticas que o Senhor detesta, que possamos, ó Deus, odiar aquilo que o Senhor odeia, que é o pecado, e que possamos amar a quem o Senhor ama. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor tem nos despertado como igreja, por meio dessa palavra. Ó Deus, que possamos entender tudo aquilo que foi dito e aplicar nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E os irmãos dizem...